Azulato Mídia e Foco resolveu fazer uma entrevista exclusiva com Evane Lopes Dias Silva, uma mulher batalhadora, uma mulher ligada a questões importantes, sociais, ambientais, questões ligadas à cidadania. É com ela que eu converso agora. Tudo bom, Evane? Tudo bem, Andréia. É um prazer poder estar concedendo para você essa entrevista, até porque nós conhecemos o seu trabalho, sabemos da sua seriedade e da sua profissionalidade. É um prazer mesmo. Evane, eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória de vida, a sua luta dentro da comunidade, você que tem uma história ligada à questão dos direitos dos negros na nossa sociedade. Conta um pouquinho essa sua trajetória. Você tem quantos anos? Bom, dizem que a mulher não revela a idade, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que eu tenho sim 36 anos. Desses 36 anos, eu acredito que uma grande parte deles passado na luta dentro da minha comunidade mesmo, lutando pelos nossos direitos, buscando melhorias para a comunidade. E a minha vida na comunidade quilombola de São Domingos, que eu sempre tenho o costume de dizer que é um pedaço da felicidade, né, um pedaço do céu aqui na terra, ela sempre foi cercada de muitas alegrias e de muita luta. Desde cedo eu tive que aprender a batalhar muito, porque minha mãe era uma pessoa muito doente e nós fomos criados mais por minha avó. E daí então eu tive que aprender coisas na vida, né, que um adulto já fazia e eu aos 11 anos de idade eu já era de certa forma obrigada a fazer, como por exemplo cuidar dos meus irmãos, porque o meu pai trabalhava e a minha mãe era uma pessoa que ficava mais internada do que em casa. E crescendo ali dentro da comunidade de São Domingos, a gente vai percebendo determinadas situações, né, em que a gente tem o desejo, o anseio de ajudar e de fazer com que haja melhorias dentro da comunidade. Toda a minha infância foi passada lá naquele lugar, né, aqui em Paracatu. Aqui em Paracatu, junto às cachoeiras, as brincadeiras, né, os piqueniques que nós tínhamos costumes de fazer, as festas da comunidade, que para mim não existe outro lugar melhor do que as festas da comunidade quilombola de São Domingos. Então, assim, graças a Deus eu tive uma infância muito boa, aproveitei muito, né, com os meus parentes, mas também foi uma infância de muita luta, desde cedo. Mas isso eu agradeço também muito, até mesmo a Deus, porque isso fez com que eu pudesse amadurecer e hoje poder estar aí nessa luta, né, nesse trabalho junto à comunidade. E quando eu tinha 18 anos, né, eu me casei. E daí em diante a gente começou a fazer um trabalho também diferenciado dentro da comunidade, porque você adquire um pouco mais de amadurecimento. E o meu marido, ele sempre apoiou muito todo esse trabalho que a gente faz lá dentro da comunidade. Foi um parceiro nosso, assim, incondicional, embora ele não é quilombola, não é da comunidade, mas ele abraçou a comunidade como sendo também da família dele. E diante dessa luta, entrou-se então a minha vida junto à Associação Quilombola, que em 2003 o antropólogo esteve na comunidade para fazer os primeiros estudos, porque nós já nos reconhecíamos como descendentes de negros, né, muito antes dos estudos que foram feitos na comunidade, muito antes dos estudos antropológicos, nós já conhecíamos a história dos escravos que estiveram vivendo ali, porque as nossas bisavós contavam, a minha bisavó Josefa mesmo, ela contava muito, e eles não gostavam muito de contar o que tinha acontecido na Serra, que hoje é onde nós chamamos de Morro do Pina, né? Que era um local onde, segundo a minha bisavó, foi um local de muito sofrimento dos escravos ali diante do garimpo. E diante disso, com os estudos do antropólogo, a comunidade em 2003 ela foi reconhecida como comunidade quilombola. Ela recebeu então a certificação da Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola. E eu fazia parte desse trabalho junto ao antropólogo, porque eu caminhei com ele em vários lugares da comunidade, até porque eu trabalhava lá enquanto professora, né, junto à comunidade, desenvolvendo um trabalho de alfabetização na comunidade, e isso facilitou muito. E em 2003, como eu já tinha frisado, né, a comunidade então recebeu a certificação, porque o reconhecimento, o autorreconhecimento nós já tínhamos de ser comunidade descendentes de negros que foram escravos aqui na região de Paracatu. Evane, a comunidade quilombola São Domingos, né, ela nasceu com o intuito da preservação cultural, né, realmente de
fortalecer esses traços, as raízes, né, ligados à questão dos negros e mostrar para a sociedade que vocês estão unidos, né, numa causa importante, contra o preconceito e principalmente ligada também ao meio ambiente. A comunidade quilombola, ela de uns tempos para cá, ou isso já tem algum tempo, ela passou a incomodar pessoas ou instituições, empresas aqui em Paracatu? Na verdade, nós sabemos que quando há um desenvolvimento de um povo, ou que uma ou duas pessoas, né, junto àquele povo, ele se desenvolve, ele sempre gera, de certa forma, para aqueles que têm um interesse particular, gera um determinado transtorno. A comunidade quilombola de São Domingos, né, que foi o celeiro, digamos assim, né, de Paracatu, o celeiro de abastecimento dos alimentos aqui em Paracatu, porque eu mesma saí várias vezes com minha avó, trazendo de lá mandioca, né, trazendo de lá a polpa da manga para poder estar produzindo doce de manga. As guloseimas, a gente tinha até um apelido interessante que era as mulheres do buraco doce, né? Porque aonde tinha as melhores gostosuras, digamos assim, né? E muitas pessoas, elas desejam que essas pessoas que vivem ali na sua tranquilidade, que São Domingos, ela fica a 3 quilômetros hoje do centro da cidade, e era uma comunidade muito afastada até então. Com toda a tecnologia, com todas essas facilidades, é que a gente viu que nós não estávamos tão longe do centro da cidade quanto parecia. E a partir do momento que a comunidade começa a desenvolver, ela começa sim a gerar alguma preocupação, né, algum transtorno para aqueles que têm um interesse particular. Porque infelizmente nós sabemos que em determinadas sociedades não é interesse daqueles que governam, daqueles que estão à frente ou que possuem determinado poder, que as pessoas possam realmente se desenvolver, que elas possam adquirir conhecimento. E aí que mora para eles o perigo, que a partir do momento que você se conhece, né, que você passa a se conhecer como reconhecer mesmo mais fortemente como um negro, que você começa a conhecer os seus direitos então dentro dessa sociedade, porque eu vejo que é muito importante até frisar isso, que os negros hoje, nós negros, o que nós pedimos não é bênçãos, nós só pedimos reparação. Porque nós sabemos que o Brasil ele foi construído pelos braços dos negros e que depois dessa construção toda, de toda essa edificação, eles foram jogados às margens, foram retirados dos grandes centros e foram colocados às margens, né? Aqueles que realmente foram alforriados. Agora, aqueles que antes de serem alforriados, eles já procuravam o seu próprio canto, o seu próprio lugar. E isso incomoda as pessoas quando você começa a conhecer os seus direitos, quando você começa a buscar, né, os seus direitos e fazer com que esses direitos sejam garantidos. E isso não ficou diferente com relação à comunidade de São Domingos, porque é uma comunidade hoje, uma das comunidades mais fortes no que se refere à questão cultural, como você mesmo colocou, na preservação da cultura, que desde pequena, eu me recordo bem das festas de lá, das danças, né, a caretagem, por exemplo, que é uma das danças mais esperadas, as brincadeiras, a forma de viver, a forma tradicional de preparar determinados alimentos, toda aquela tranquilidade que a minha avó ainda fala, né, a minha avó mesmo, ela tem um costume, assim, para você ver o tanto que ainda existe essa questão da preservação, que nos tempos de hoje, a minha avó, ela planta um feijão no fundo do quintal, ela colhe esse feijão, engarrafa esse feijão, ela distribui até para a família, ela faz questão de fazer principalmente para os netos e os bisnetos quando vão lá para comer desse feijão, e ela tem a maior alegria em dizer, eu plantei aqui nesse pedacinho que eu ainda tenho no fundo do quintal. E é um feijão assim que você vê que até o sabor dele é diferente. Ela fala, minha filha, eu só vou parar de plantar esse feijão no dia que eu morrer. Então todo ano ela renova. E sem falar nas outras formas também de sobrevivência que a comunidade tem. Mas diante disso, mesmo dessa permanência da tradicionalidade daquela época, do fortalecimento da parte cultural, que hoje eu vejo que os meios de comunicação é uma forma muito grande de favorecimento, do fortalecimento, né, da divulgação da cultura local. Mesmo diante disso, a gente vê que ainda existem pessoas que não se contentam, né, que elas realmente querem que as comunidades e que as pessoas vivam e sobrevivam da mesma forma de antes. Quem nos dera se a gente pudesse viver da mesma forma de antes, porque realmente era uma época que nós vivíamos muito mais felizes, né? Acho que não haveria tanta preocupação no que se refere à questão dos jovens, né? Onde hoje existe aí, né, os meios de planejamento familiar, né? E sem falar que viver na comunidade de São Domingos, morar na comunidade de São Domingos, realmente era morar num cantinho do céu, com toda aquela tranquilidade,
As pessoas lá são 99% são famílias mesmo, são primos e primas que se casam entre si, que eu acho interessante que muita gente ainda acha estranho isso, né? Quando a gente comenta, mas como que pode? Tem pessoas que de determinadas religiões falam, nossa, mas isso é pecado, casar parente com parente, e na verdade lá era, algum tempo atrás, era estranho quando você casava com alguém que não era da comunidade, era bem mais difícil de aceitar do que quando casava-se primo com primo, como existe lá na comunidade. E hoje nós vivemos lá, infelizmente, diante de todos esses incômodos, né, que nós, comunidades, por preservar os nossos direitos, por lutar pela preservação do meio ambiente, hoje a gente vive uma luta muito grande, que é uma realidade grande em Paracatu. Creio eu que toda a cidade de Paracatu ela tem consciência disso, porém ainda não tem aquela aceitabilidade por achar que é o único meio de sobrevivência, são os recursos que são, os empregos, aliás, que são enviados através da mineradora que reside aqui, que está aqui, né, que está instalada em nossa cidade. E hoje a nossa maior preocupação lá na comunidade é isso, é a permanência da comunidade no local, porque nós somos vizinhos de uma mineradora, nós sabemos que o Brasil tem que desenvolver, eu não sou contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, eu acredito que no mundo em que nós vivemos hoje, né, infelizmente nós não temos como voltar. O bom se a gente pudesse voltar e viver naquela tranquilidade. Mas com todos os meios que nós temos hoje, com o capitalismo liderando toda uma sociedade, é muito difícil dizer o Brasil não precisa desenvolver, ele precisa desenvolver. Mas só que esse desenvolvimento ele tem que respeitar as culturas, ele precisa preservar a história e a vida de pessoas. E isso, infelizmente, nós não vemos diante da realidade que nós estamos vivendo na comunidade de São Domingos. Porque nós somos vizinhos de uma mineradora que já retirou 2 comunidades quilombolas do local, que foi a comunidade quilombola de Amaras e Machadinho, e agora tem a comunidade de São Domingos, que é uma comunidade que hoje, devido às lutas, devido às audiências públicas que aconteceram, né, hoje já existe uma visão um pouco diferenciada na questão do desejo de retirada daquelas pessoas do local. Mas isso ainda não é de todo impossível. Até porque nós recebemos um mapa, esses dias de uma última reunião que nós tivemos em Brasília, na 6ª Câmara, e esse mapa demonstra parte do São Domingos já sendo liberada para exploração minerária pelo DNPM. E isso, para mim, eu te confesso que foi um choque muito grande, porque se a comunidade é para ser preservada, se a comunidade é para ser mantida a sua história, nós já temos aí uma liberação feita pelo DNPM de uma exploração minerária num território em que ainda existe ali toda uma história cultural e que as pessoas, né, nós temos pessoas seculares. Tem um tio nosso que já tem 100 anos e que reside lá na comunidade. Então isso é um fator preocupante. E para a gente, enquanto liderança, eu enquanto presidente da associação, isso te traz, de certa forma, uma responsabilidade muito grande de procurar manter aquela comunidade, porque eles acabam esperando em você. Eles esperam em você o desejo, o anseio de continuar permanecendo ali. E manter aquela comunidade hoje no local, com todas as tradições, Andréia, que vem as gerações, eu te falo que também é um fator muito importante e um momento assim muito complicado para nós. Porque, infelizmente, o capitalismo ele tem reinado em toda a sociedade. E na comunidade de São Domingos não seria diferente, né, onde parte interesses diversos. Interesses num todo, desde pessoas que desejam destruir a própria cultura local, porque fica mais fácil para poder fazer uma desapropriação, até mesmo aqueles por não terem conhecimento, por não saber como lidar com determinada situação ou com determinado capital, acaba ele mesmo descaracterizando sua própria comunidade. E isso para a gente também é um transtorno. Porque a Associação Quilombola ela tem essa obrigação, né, de estar lutando pela permanência da comunidade, não só divulgando a cultura local, mas a luta pela permanência da comunidade, pela preservação daquela cultura, é um dos pontos mais fortes das comunidades quilombolas hoje, principalmente de quem está à frente de uma presidência de associação, como é o meu caso. Então, eu ia justamente comentar sobre isso, Evane. Você está à frente da presidência, mas você está afastada da comunidade. Quais foram os motivos que te levaram a fazer isso? Estar à frente de uma presidência não é fácil. Hoje eu penso muito antes até mesmo de fazer uma determinada crítica a quem é liderança, porque lidar com o povo, lidar com a sociedade,
né, que envolve um todo, realmente é muito complicado. E principalmente quando você é uma presidente e que você não aceita determinadas propostas e que você não aceita determinadas situações que lhes são impostas mesmo, que algumas são propostas, outras são situações impostas. Você acaba se tornando uma pessoa difícil de lidar, como muitos colocam, você acaba se tornando uma pessoa cri-cri, você acaba se tornando uma pessoa, para alguns, chata. Mas por quê? É porque a partir do momento que você conhece os seus direitos, você começa a pensar diferente, você não se deixa levar por qualquer proposta, você não se deixa levar por imposições e você passa a ter a sua própria personalidade. Você não vive pela personalidade dos outros. E na comunidade de São Domingos, infelizmente, sempre houve interesses diversos. Há muitos interesses por um todo. Uma comunidade próxima da cidade, uma comunidade que mantém uma cultura muito forte, uma comunidade onde sabemos que pode haver, né, projetos, nós sabemos que pode haver ali uma grande construção cultural ainda mais forte. E quando eu iniciei nessa luta, em 2003, então, quando primeira secretária da associação, eu comecei a presenciar determinadas situações que não me agradavam. E a partir daí, no ano de 2004 para 2005, eu resolvi me afastar da diretoria. Eu não quis mais ser primeira secretária. Eu saí mesmo, falei, olha, não participo mais e simplesmente também não falei os motivos, mas eu já tinha feito alguns questionamentos e esses questionamentos não agradaram a determinadas pessoas. Então, um belo dia, eu recebi uma visita em minha casa. Eu já tinha saído, isso foi no final de 2004 para 2005. Uma pessoa me fez uma visita, levando a mim um recado de uma outra determinada pessoa, e que eu prefiro não estar citando nomes agora, até porque toda essa situação ela já está nas mãos das pessoas competentes que estão fazendo, na verdade, as investigações. E essa pessoa levava um recado para mim. Primeiro tentaram me oferecer determinadas coisas, que é o que eu falei com você, que quando você não aceita, eles tentam impor. Né? E eu disse para aquela pessoa que eu não precisava de nada daquilo, porque tudo que eu consegui até hoje sempre foi com minha luta. Dinheiro? Me ofereceram dinheiro, me ofereceram carro, curso superior. Na época eu não tinha curso superior. E eu cheguei ao ponto de mandar essa pessoa embora da minha casa. Ele aproveitou um momento em que eu estava sozinha, só eu e minha filha de 4 anos, e esteve me fazendo essa visita. Então, no final da conversa, né, quando ele viu que eu realmente não iria aceitar, ele então passou para a imposição. Falou, olha, eu trouxe um recado para você, mandaram um recado que é o seguinte: se você falar algo, nós vamos calar você. E calamos você e sua família. Você sabe, Evane, você é uma formiguinha no meio de nós, e para você amanhecer no outro dia aí com a boca cheia de formiga, ninguém nem vai saber o que aconteceu ou o que fizeram com você. Isso foi o que falaram comigo na minha casa, junto da minha filha na época de 4 anos. Eu me lembro bem, eu estava colocando roupa no varal, estava até com a roupa um pouco molhada, essa pessoa chegou na minha casa porque ela tinha livre acesso na minha casa, porque até então eu pensei que fosse uma pessoa amiga, uma pessoa parceira. E falou o nome de quem tinha mandado o recado também. E eu pedi para que essa pessoa se retirasse da minha casa, que quando fizesse o favor de me ver, era como se eu não existisse mais. E te confesso que naquela hora me bateu um medo muito grande, porque quando eles me ofereceram eu não aceitei, porém eles me impuseram algo, ou você cala ou calamos você e sua família. Só que eu nunca imaginava que a minha vida fosse se transformar da forma que se transformou, né? Isso foi em 2005. E eu então me isolei da comunidade. Eu me isolei por uns 3 anos da comunidade, assim, eu não participava de mais nada porque eu tinha medo de encontrar com essas pessoas. E como eu sou professora, né, sou educadora, então a minha vida o meu trabalho era na comunidade e aqui no centro da cidade. Então eu resolvi deixar o meu trabalho, né, na comunidade e fiquei somente no centro da cidade. Mas te confesso que isso para mim foi muito difícil, eu sofri muito, porque eu amava muito trabalhar naquela comunidade. Enquanto alfabetizadora, enquanto amiga, trabalhava à frente da igreja também. Houve um tempo que nós trabalhamos junto com os jovens na comunidade e nós resolvemos deixar tudo até pelo bem da minha família. E eu guardei isso comigo por muitos anos, nem o meu marido sabia, porque eu tinha medo se o meu marido soubesse que ele ou a família dele pudesse fazer alguma coisa. Chegou um momento assim em que a comunidade então ela começou a ver aquilo que eu tinha falado há um tempo, das coisas que estavam acontecendo. E eu fui procurada no ano de 2008, no início de 2008, por um grupo de pessoas da própria comunidade que foram me pedir socorro,
pedindo para que eu ajudasse a comunidade, para que nós organizássemos uma diretoria para poder estar assumindo, uma vez que a diretoria anterior, né, ele já não queria mais estar à frente devido, segundo a presidente, devido ao cansaço mesmo, e já tinha muito tempo que estava à frente dessa associação. Então nós resolvemos organizar uma diretoria, e essa diretoria assumiu em setembro de 2008. E a primeira coisa que nós fizemos foi uma reunião com essas pessoas, que parte delas me procuraram na minha casa, como eu te falei, e fizemos uma reunião, fizemos questão de lavrar em ata, que nós não teríamos mais parceria com eles, nós não queríamos mais parceria com essas pessoas, porque a comunidade hoje ela iria caminhar com suas próprias pernas. Principalmente depois da situação em que houve, que foram na minha casa me ameaçar e pedir que eu ficasse em silêncio. Então, para mim, naquele momento, eu não gosto jamais de me vangloriar com o sofrimento ou com a agonia das pessoas, porque creio eu que ninguém precisa disso para poder viver e eu nunca precisei de fazer isso. Mas para mim foi pela primeira vez, eu senti uma alegria ao ver o olhar espantado daquelas pessoas que tinham me ameaçado e elas estarem então ali sendo surpreendidas comigo então enquanto presidente. Que eu acho que eles não imaginavam que um dia eu poderia voltar, porque eu já tinha toda uma vida profissional e realmente levava a crer que eu não iria voltar para a comunidade, trabalhando na comunidade. E a partir daí, então, a minha vida começou mais uma vez a se transformar, porque a minha tranquilidade da minha família começou novamente a ser retirada. Porque quando você consegue ver coisas erradas e que você busca ali uma forma de consertá-las, ou que você quer fazer com que a comunidade ela saiba do que realmente está acontecendo, porque a comunidade não sabia do que estava acontecendo, eram coisas muito silenciosas, você acaba incomodando e muito, e você acaba se tornando, como falaram comigo, prova viva de algumas coisas. E isso começou então a fazer com que determinadas pessoas, né, pudessem então ficar descontentes e assim em um todo, porque creio eu que eles imaginavam que ainda haveria uma possibilidade de um novo, podemos dizer assim, de um novo relacionamento, de uma nova parceria, e nós não fizemos isso. Começamos a caminhar por nós mesmos e fomos buscar os direitos das comunidades nos seminários, coisas que nós aprendíamos no seminário, nós levamos para a comunidade, por exemplo, o auxílio maternidade para as mães, que desde 2004 isso já é liberado para as mães quilombolas, e 4 anos depois a comunidade não sabia disso. A comunidade não sabia que as mães quilombolas elas tinham direito ao auxílio maternidade. Então foram um total de 15 mães que puderam receber ali, mães que às vezes não conseguiam tirar mais do que R$100 no mês, sabe, do que 150, pegarem R$2.000. Sabe, assim, e você vê a felicidade dessas mães, a alegria delas de saber que era um direito delas que estava ali guardado e que ninguém nunca levou. Aposentadorias que estavam com problemas, assim, não pela questão somente da idade, mas por serem aposentadorias específicas para quilombolas. E pessoas que não sabiam disso e que tinham algumas que já tinham passado até 5 anos que eles tinham esse direito, eles não sabiam que tinha esse direito. E você vê essas pessoas sendo aposentadas, você saber que elas vão ter ali um recurso, porque hoje infelizmente a terra lá ela já não nos oferece tanto mais, né, esse recurso de sobrevivência, e você vê essas pessoas com essa alegria, está recebendo essa quantidade de dinheiro todo mês, é um pouco, mas é um pouco que para eles é muito, em vista de quem não recebia praticamente nada. Né? As festas da comunidade, nós procuramos fortalecer as festas, os eventos que nós fizemos, que você mesmo foi uma que foi lá e viu lá um pouco do Dia Cultural do Quilombo, as atividades com as crianças, os projetos de capoeira, nós iniciamos lá o projeto da capoeira, que era algo assim, nós tínhamos pessoas de diversas idades participando, o Jotkin, que eu falo assim que de certa forma é uma menina dos olhos, porque isso aí surgiu de um desejo, posso confessar até meu mesmo, porque eu estava brincando com minhas filhas, eu gosto muito de brincar enquanto a gente vivia lá na comunidade, a gente reviveu, trouxe as brincadeiras da comunidade antiga e nós transformamos elas de uma forma assim, competição mesmo, para que as pessoas da comunidade pudessem participar, né? O Réveillon do Quilombo, que era algo assim que, quando eu era criança, existia essa confraternização da comunidade no final do ano e que tudo isso tinha desaparecido.
né? Sem falar no telecentro, que nós ganhamos todos os equipamentos do governo federal com 2 bolsas para os jovens trabalhar, mas que infelizmente a gente ainda não conseguiu fazer a instalação do telecentro porque houve uma promessa de construção do local. Essa promessa foi feita pela mineradora e ela não cumpriu essa parceria que a gente fez. Então nós ganhamos todos os equipamentos do telecentro completo, ainda com 2 bolsas para os jovens trabalharem no telecentro, contratados pelo CNPq. E dentre essas são vários outros, os médicos atendendo na comunidade, que foi um ganho muito grande. Nós conseguimos cadastrar a comunidade quilombola de São Domingos num programa especial, né, que atende às comunidades quilombolas, onde os médicos vão lá mensalmente, uma vez no mês, atender aquelas pessoas daquele local. Então, assim, são diversas conquistas que nós conseguimos e que, infelizmente, isso não agradou a alguns, que esperavam que nós viveríamos eternamente sob os olhares deles. E isso acabou trazendo, de certa forma, também um transtorno muito grande, porque com esse descontentamento voltaram as ameaças. O ano passado mesmo eu recebi ligações, recebi mensagens via Orkut de ameaças, e tiveram a capacidade de, em 1º de março do ano passado, de 2011, espalhar inúmeros papéis na comunidade com coisas absurdas falando ao meu respeito, sabe? Tinham palavras lá que eu prefiro nem repetir, porque acho que sou uma pessoa que realmente não tem caráter para ter colocado algo da forma que foi colocado. E a partir daquele momento, daqueles papéis espalhados, eu fui alertada por um amigo policial que falou comigo: olha, uma pessoa que espalha papel na rua da forma que espalhou, minha amiga, fica esperta, porque ele é capaz de fazer qualquer outra coisa. Aí eu me dei conta que realmente eu estava em uma situação em que eu não poderia mais contar somente com a proteção da comunidade, que eu precisaria de algo a mais. E foi onde eu entrei em contato com a Sandra, presidente da Federação Quilombola de Minas Gerais, e pedi para ela, expliquei para ela o que estava acontecendo e falei: Sandra, o que é que pode ser feito? Eu sei que existe programa de proteção e eu preciso que algo seja feito, pelo amor de Deus, porque, como eu fui alertada, é perigoso acontecer o pior. E aí então, em março do ano passado, eu fui procurada pelo programa de proteção do governo do estado de Minas Gerais, e eles estiveram na minha casa, fizeram uma primeira entrevista, porque para você ser inserida num programa de proteção não é como as pessoas pensam, é algo muito sério. Eles analisam muito antes de realmente inserir toda uma família, porque as pessoas acham que é somente, eu preciso de proteção. Não é assim, eles têm um embasamento muito grande de realmente aquela pessoa, não, é que realmente aquela pessoa está correndo perigo, ela precisa de uma proteção. E foi a partir daí, desse contato com eles, dessas entrevistas, porque não foi somente uma, foram 3 entrevistas até que realmente eles chegassem à conclusão de que eu realmente precisava de uma proteção, e das provas que eu passei para eles, né, da forma que eu estava vivendo, o que tinha acontecido, por que isso vinha acontecendo, é que eu fui inserida num programa de proteção. E a partir daí, toda a minha família, a gente conta ainda com essa proteção, e ela, de certa forma, né, abaixo de Deus, a gente sabe que é a principal, é que tem mantido, né, feito com que a minha família, com que eu pudesse ainda estar na luta. Porque o ano passado aconteceu isso, de jogarem esses papéis. Só que os telefonemas, as ameaças, até as conversas que chegavam, determinados recados, né, a gente começou a juntar muita coisa e ver que realmente a coisa não era brincadeira, que não era brinquedo. E mulher, eu te falo, mulher quando está à frente, ela tem uma sensibilidade muito grande e ela é vista muito como uma pessoa frágil. E nessa luta toda eu te confesso que hoje, não desprezando os homens, mas a mulher é muito mais forte do que muitos homens. Porque passar por tudo que nós passamos e ainda temos que ser o esteio de dentro de casa e com toda a vida profissional, né? Isso é algo assim divino mesmo, é a proteção de Deus mesmo sobre a nossa vida. E com isso, com essa proteção que a gente conta, tanto de Deus, que é a principal, quanto do programa de proteção, eles resolveram esse ano, em janeiro desse ano, me retirar da comunidade. Por que infelizmente eu tive que ser retirada de lá? Porque sabotaram o meu carro por 2 vezes. Né, e foi uma sabotagem que os próprios peritos, eles constataram isso. Porque até então eu não conseguia nem acreditar que tinham mexido no meu carro. Porque o carro tinha saído de uma revisão na sexta-feira, e eu peguei o carro na sexta-feira, andei com ele normalmente. No sábado, andei com o carro no sábado também aqui na cidade, nada tinha acontecido. Porém,
No domingo, quando eu fui sair com a minha família, nós andamos, isso no sábado à noite, primeiro, eu tinha escutado caminhar ao redor da minha casa. E eu sou meia, assim, eu não tenho medo de determinadas coisas não, sabe? Eu só tenho medo de um único bicho que até as meninas ainda riem de mim, que ele tá tão longe de mim, mas ao mesmo tempo eu não sei porque ele me mete medo, que é o urubu. Acho que é a única coisa, se tiver um urubu em algum lugar ali, num caminho, eu não passo mesmo, a não ser que ele saia de lá. Mas fora isso, até hoje, nada se apresentou a mim que pudesse me amedrontar. Então eu levantei à noite e saí e fui verificar o que estava acontecendo. Meu marido falou, isso deve ser cachorro que está caminhando ao redor. Eu falei, não é, isso é pisado de gente. Tem alguém pisando aqui, andando aqui ao redor da casa. E realmente, infelizmente, diante do que aconteceu, realmente tinha alguém caminhando. Porque no domingo nós pegamos o carro para poder sair. E assim, a gente tem um mal muito grande. Quando você está muito feliz, né, com a família e tudo, você tem o costume de divulgar o que você vai fazer com a família, o que você quer fazer com a família. E eu acabei divulgando que a gente ia sair o dia todo, falei com muitas pessoas e tal, que a gente, não, vou pegar minha família, vou colocar no carro e a gente vai passear, não vou ficar em casa no domingo. E nisso, quando a gente eu senti que o carro estava um pouco balanceado, mas o mecânico tinha falado comigo que eu tinha apenas que alinhar o carro, que ele estava precisando de um alinhamento. E quando eu saí no domingo, eu ainda senti que algo estava errado, mas eu falei, deve ser porque ele está precisando de alinhamento, deve estar alguma coisa meio estranha, porque a gente não é mecânico, né? Infelizmente, o bom é se a gente soubesse, se a gente entendesse de mecânica num todo. E eu andei com minha família no domingo o dia todo no carro. Nós passamos em pontes altas, pontes de madeira, peguei BR. E o interessante é que lá na minha casa a gente tem uma fé muito grande, eu confio muito em Nossa Senhora Aparecida. E todas as vezes que eu saio com minha família, pode ser para onde for, a gente não sai. Se a gente entra no carro pela primeira vez, eu sempre faço a oração do Pai Nosso e Ave Maria pedindo a proteção deles. E nisso nós andamos o dia todo. E quando foi 5 horas da tarde, eu resolvi ir na casa de uma amiga minha no Paracatuzinho. No último momento eu falei, gente, eu vou embora para casa. Mas meu marido falou, não, vamos passar lá, vamos ver como é que ela está. E aí quando eu fui fazer a conversão, que fica ali perto do posto de combustível, para ir para casa dela, eu senti que algo tinha soltado de vez. A gente já tinha parado umas 2 vezes, Andréia, no caminho, e olhando ao redor do carro, porque a gente tinha a impressão que algo estava solto, mas a gente não tinha percebido o que era, né? A gente não tinha visto ainda o que era. E aí quando eu parei, eu olhei mais minuciosamente ao redor do carro e fui ver que na roda dianteira, do lado do motorista, um dos parafusos já não estava mais. E os outros 3 parafusos que seguravam eles estavam soltos e eu puxei com as minhas mãos. Nessa hora eu te confesso que... E aí eu vi minhas filhas saindo de dentro do carro, porque eu tenho 3 filhas, e vi elas saindo de dentro do carro. Eu te confesso que naquela hora eu senti que realmente foi as mãos de Deus que segurou as rodas daquele carro, que eu andei o dia todo com minha família, sabe? O dia todo. E aí na hora assim, para você não assustar, né, até mesmo as meninas, eu peguei a chave que estava lá, nós mesmos acochamos os parafusos. Aí entrei na casa da minha colega como se nada tivesse acontecido, com o coração assim a 1000, mas com aquele controle todo para não deixar, né, a família ficar apavorada. E depois que saímos de lá, eu falei, olha, vamos à missa para a gente agradecer a Deus, porque nada de ruim aconteceu. E aí fomos à missa, chegamos em casa, eu liguei para o mecânico, porque eu estava tão trêmula por dentro que eu não conseguia nem ligar para o mecânico para perguntar para ele se ele tinha mexido nas rodas, porque eu tinha levado para uma vistoria antes de sair com a família. E quando eu liguei para ele, ele falou, não, Evânia, eu não mexi em nada, simplesmente a gente fez o que você pediu, a gente deu uma revisada, uma olhada e a gente não mexeu. E é estranho porque somente a roda do lado do motorista é que estava solta. E nisso eu liguei para a polícia, assim, nisso eu não tenho o que reclamar da Polícia Militar daqui de Paracatu, eu até parabenizo, principalmente o Tenente Quelone, toda a assistência que ele prestou a gente, sabe, foi algo assim incondicional. E liguei para a polícia e expliquei o que estava acontecendo, eles foram na minha casa, fizeram o registro do BO, e o policial ainda falou comigo, olha, a senhora agora... né, toma cuidado, porque eles podem agora tentar mexer no seu carro em outros lugares. E foi me explicando algumas coisas que eu não compreendia. E aí liguei para a coordenação do programa de proteção, expliquei para ela o que estava acontecendo. Ela falou, Evânia, observa, se qualquer coisa de anormal que acontecer, você me liga novamente, que a gente vai ver o que a gente vai fazer e a gente vai pedir os técnicos para poder estar indo aí ao seu encontro. Só que eu não imaginava que a pessoa que tentou fazer isso no sábado de madrugada, ela iria voltar até minha casa. E na segunda-feira eu resolvi pegar o carro e levar o carro. Falei, eu tinha umas coisas para resolver aqui na Faculdade de Atenas.
e devolver uns livros e ia para uma reunião na prefeitura, às 9 horas. Deixei meu marido no trabalho dele, já na segunda-feira pela manhã. Vi que realmente o carro precisava de um alinhamento e eu ia vir na faculdade. Na última hora uma coisa falou no meu coração: não, leva esse carro para alinhar, leva o carro para alinhar. E eu tenho muito costume de ouvir o que o meu coração fala. Em determinados momentos eu ouço e muito. E resolvi levar, né, o carro para alinhar na Repel. E quando chegou lá no local, o mecânico que pegou o carro, falou: olha, eu perguntei para ele quanto tempo, ele falou: deve demorar mais ou menos uns 40 minutos. Eu falei: então eu vou aguardar, não vou na faculdade agora, não vou aguardar o carro ser alinhado. E isso na segunda-feira. Então, quando passou assim mais ou menos uns 10 minutos, ele me chamou, de 5 a 10 minutos ele me chamou e falou comigo: dona, vem cá. E a hora que ele falou: dona, vem cá, eu imaginava qualquer coisa menos o que ele iria me falar. Ele falou: Deus estava muito com a senhora hoje. Aí eu falei: mas por que você fala isso? A hora que ele falou que Deus estava muito comigo, eu cheguei a arrepiar. Ele falou: não, a senhora está vindo de onde? Eu falei: eu estou vindo lá do São Domingos, da comunidade onde eu moro. Ele falou: a senhora estava indo para onde? Eu falei: eu ia na faculdade de Atenas para poder devolver uns livros e tal, e resolver umas outras coisas. Ele falou: olha, ainda bem que a senhora não foi. Mas por quê? Qual é o problema? E ele me chamou e ele falou: vem cá que eu vou mostrar a senhora. Eu entrei, o carro estava na rampa. Ele falou: olha, o que acontece? Se a senhora anda mais uns 4 quilômetros, ou se a senhora estivesse mais rápida, ou se a senhora passasse num determinado buraco, eu falo com a senhora mesmo, teria acontecido algo que só Deus mesmo para poder conduzir. E aí na hora que ele falou assim, o meu olho, eu já até enchi os olhos de lágrimas, porque no domingo a gente tinha passado por uma situação e na segunda-feira ele já me dá uma notícia dessa. Aí ele falou: olha, eu perguntei para ele: o que significa? Porque eu não entendo de mecânica, então eu não sei. Eu vou mostrar para a senhora. Tá vendo essa barra de ferro que ela vem de um lado ao outro do carro, que está aqui nas rodas? Então isso aqui é o terminal de direção. Esse terminal de direção da senhora, ele estava com os parafusos aqui, totalmente soltos. Os parafusos estavam totalmente soltos. Eu falei: mas o que significa isso? Ele falou: significa que se a senhora tivesse passado no buraco, como eu falei, eu andado um pouco mais, essa barra ela iria descer, que ela iria sair. A senhora iria perder o controle do carro completamente, as rodas dele iam ficar uma para cada lado e a senhora não teria controle nenhum do carro. Isso iria provocar um grave acidente mesmo. E aí quando ele falou assim, na hora eu confesso para você que eu chorei, porque não de medo, mas de ver a graça que Deus tinha feito na minha vida, de ter feito com que eu levasse esse carro para alinhar antes de continuar andando com ele. E aí eu falei com ele: olha, eu preciso que você conte isso para a polícia, porque eu vou ter que fazer um BO. Ele falou: falo sim. Aí expliquei para ele mais ou menos o que tinha acontecido no domingo. Ele falou: não, eu falo, passo meus dados, e que se eu não precisar do meu testemunho de falar, porque a pessoa que fez isso aqui, ele entendia, porque a cabeça do parafuso estava tão acochada que eles tentaram retirar lá e até mascou. Olha aqui para a senhora ver, ele me mostrou que estava até mascado o lugar. E aí ele falou: o que precisar de mim, a senhora pode contar comigo. Eu chamei a polícia na hora, nós fizemos o BO, liguei novamente para o programa de proteção e eles então resolveram, eles disseram: olha, Evane, infelizmente nós vamos ter que fazer o melhor para você. Primeiro eles tentaram tentar instalar câmeras lá em casa, alarme, mas como é chácara, todo bicho que passasse iria disparar. Então eles enviaram, isso foi na segunda, aí eu passei a não dormir mais. Depois que eu liguei o pessoal do programa, eles falaram: olha, você fica alerta com qualquer coisa que possa acontecer. A gente está enviando os técnicos para ir no máximo até quinta-feira, que a gente vai se organizar para estar indo para aí. E aí eu passei a não dormir, eu ficava sentada. Tem as minhas filhas, tem um ex-genro meu, que ele também é testemunha disso. Eu passava a noite sentada na porta da minha casa, você conhece lá, a porta de proteção. E eu ficava olhando o carro a noite inteira na área e com a luz acesa. E assim, como meu marido tinha que trabalhar no outro dia, eu não falava com ele: não, você pode dormir, qualquer coisa, qualquer movimento que eu ver eu te chamo, mas você precisa dormir. Eu, pelo menos, eu não estou trabalhando ainda. E aí eu ficava vigiando o carro a noite inteira pela porta da rua, sentada. Eu não conseguia dormir, porque eu passei a não ter tranquilidade. Minhas meninas não dormiam mais, sabe? Elas passaram a ter medo, e pesadelos atrás de pesadelos. Tinha vezes que elas deitavam no colchão, porque eu coloquei um colchão assim encostado na porta. Elas falavam: mãe, eu não consigo mais dormir nessa casa, eu não tenho mais tranquilidade para dormir aqui, mãe. E aí, quando a equipe do programa de proteção chegou, eles acharam por bem fazer a minha retirada de lá. Porque eles tinham medo que pudessem fazer outra coisa, porque eles espalharam papéis, ameaças por telefone, sabotaram o meu carro. E falaram: Evane, para eles armarem algo para você aqui nesse morro, porque lá tem um morro muito grande e é escuro,
acontece com você e a gente nem sabe quem foi que fez. E aí quando nós fechamos, no dia 20 de janeiro, a gente fechou o contrato com a imobiliária. E no dia 21 eu estava saindo de lá. Dor no coração. Nossa, é difícil até lembrar porque dói muito. Eu nunca saí de lá. Como eu te falei, minha vida, minha infância foi toda lá. Toda a minha vida estava lá. Todo o meu investimento profissional de 19 anos de casada, tudo lá. Eu fiz uma casa pensando não em mim, não só na minha família. Eu pensava em todas as pessoas que tinham costume de ir na minha casa, que minha casa sempre, ainda continua, graças a Deus, o bom foi isso. Continua sendo uma casa muito movimentada. Mas eu te confesso que eu saí de lá no dia, eu segurava nas paredes. Isso vai mais do que simplesmente, né, Ivane, o apego à questão material. Tem a ver com o sentimento, tem a ver com a história, né, com toda a luta de vocês lá. Você me contando essa história e tendo como pano de fundo, como contexto, né, a questão da comunidade quilombola, né, que tem toda a história ligada a raiz, a questão do sofrimento do negro, né? Ou seja, dos escravos que aqui trabalharam, produziram riquezas, né? Eu vejo você hoje numa situação, amiga, de liberdade cerceada. Você já parou para pensar nisso? Que você está vivendo uma situação que moderna, mas que tem a ver, sim, com escravidão. Sim. Ou seja, o que seus antepassados, né, passaram de uma outra forma, você e sua família, infelizmente, está passando por isso. E tudo por lutarem por uma vida melhor, sem querer agredir ninguém, sem querer, né, entrar no campo de alguém. É realmente impressionante, assim, né, e lamentável o que a sociedade e o que essas pessoas, né, e às vezes até entidades têm feito para poder você estar nessa situação com a sua família. E infelizmente, né, me desculpa, porque é muito difícil falar em sair, como você fala. Quando eu falei da questão de segurar, né, nas paredes, não foi pela questão do bem material, mas é porque toda a minha vida, toda a minha história estava ali. E aquele local em que a minha casa está construída, eu me lembro bem, foi um local que o meu avô deixou. E ele, no leito de morte, ele reuniu a família, e eu sou neta mais velha da família. E ele pedia que a gente não desfizesse de tudo que ele tinha conquistado, que a gente permanecesse ali unidos como família. Então eu olhava para a casa da minha mãe, eu olhava para a casa da minha avó, eu olhava para a minha casa, para toda a minha vida, para toda a minha história naquele terreno onde eu vivi toda a minha infância, e pensar assim, eu estou tendo que sair daqui como se eu fosse uma bandida, ter que viver encarcerada, né, numa senzala, digamos assim, moderna, né, como você mesmo colocou, enquanto os senhores ficam aí passeando nos seus carrões, né, como naquela época mesmo. Infelizmente, como naquela época. E o mais dolorido ainda é porque você acaba levando a família junto, né? Acho que quando é somente a gente, é um pouco mais tranquilo, porque só afeta você. Como é o caso da minha filha de 12 anos, quando a gente estava mudando, ela virou para mim e falou: mãe, graças a Deus então que a gente está saindo dali daquela casa, porque eu não queria morrer com 12 anos. Isso pesou muito para mim, isso me doeu muito. Mas infelizmente a gente ainda vive uma realidade como essa, e tem gente que ainda fala que não, Paracatu é uma cidade histórica, a gente sabe, a gente valoriza os negros, não existe o preconceito, muito pelo contrário. Paracatu ainda é a cidade do coronelismo. Paracatu ainda é a cidade da época em que os escravos vieram para cá para construir esse local. Porque infelizmente ainda existem os senhores que estão aí e que não querem ver os negros, que não querem ver aqueles que foram descendentes, né? Podemos dizer assim, a gente tem até o costume de dizer de homens livres e que foram tragos para o Brasil para serem escravizados. Porque lá na África os nossos antepassados, eles não eram escravos, eles eram homens livres que vieram para cá para serem escravizados. E eles, esses coronéis, esses
né, senhores de casas grandes, como a gente tem até o costume de dizer, eles ainda querem que os negros permaneçam daquela forma. E o negro, quando ele começa a se destacar, quando ele começa a colocar a sua voz e a sua vez na sociedade, acaba se tornando, como eu tinha até falado no início, uma pedra muito grande no sapato deles. Só que existe uma diferença. Existem aqueles negros que eles trazem, eu até não os condeno, que eles trazem aquele medo dentro do ventre. Aquele medo de revidar, aquele medo de lutar pelos seus direitos, porque isso aí já foi tirado há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Mas eu acho que eles esqueceram que existem aqueles negros que não se deixavam escravizar, que preferiam morrer do que se deixar escravizar. E creio eu que no meu sangue corre ainda sangue desses negros daquela época, que não se deixavam escravizar, que não se deixavam levar pelas promessas, que não se deixavam levar pelas situações que eram apresentadas. E eu te confesso, amiga, mesmo tendo saído do meu quilombo, que é a minha vida, tendo que deixar a minha casa, tendo que deixar os meus familiares, né, o meu pai, porque a minha mãe, né, Deus já a levou, eu te confesso que se fosse preciso eu faria tudo novamente. Faria tudo novamente, porque eu vejo que hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, nós temos duas situações. Ou você não entra, ou você entra. E eu tenho sempre falado isso quando me perguntaram, você não tem vontade de deixar? Não, a presidência sim, eu vou sair um dia, porque eu já recebi convites para assumir outras áreas dentro do Estado. E eu vou estar assumindo junto com as pessoas que me convidaram. A presidência eu vejo que realmente tem que ser outra pessoa, tem que assumir também, tem que abraçar, para ajudar também a comunidade a crescer, porque todos nós temos a sua parcela de contribuição. Mas sair dessa luta em que eu estou, na situação em que eu encontro, não, eu não vou sair. Porque eu entrei numa chuva para me molhar, que seja de água ou de sangue, eu vou permanecer nela até o fim. Porque eu tenho os meus princípios, eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, que eles me ensinaram. Quando você pegar algo para fazer, faça. Faça, mas faça bem feito. Mesmo que isso incomode, faça bem feito. Porque era uma das coisas que eles mais falavam conosco. Tenha orgulho daquilo que você faça, desde que você faça bem feito. E eu me orgulho hoje de podendo estar nessa luta, de poder ajudar a minha comunidade, mesmo que muitos não vejam, porque por incrível que pareça, eu sou perseguida dentro da própria comunidade, por um grupo que tem interesses particulares, por um grupo que não quer deixar a comunidade abrir os olhos e caminhar por ela mesma. Infelizmente acontece isso, mas eu não me surpreendo não, porque Zumbi também foi traído pelo céu. Se você for ver a história de Zumbi, aquele que ele mais amava foi o que levou para a emboscada. Agora eu não sou Zumbi, né? Sou, né, quem me dera dizer assim que sou realmente ali daquela raiz familiar dele mesmo. Mas eu tenho muito dele dentro de mim nessa questão da luta. Eu me orgulho muito, mesmo ele tendo sido traído pelos seus. E eu esperava. É esperado que isso aconteça. Porque enquanto você é liderança, que você está à frente de determinadas coisas, tem aquela parcela que não gosta de você e aquela parcela que gosta. Mas a obrigação da gente é trabalhar pelas duas. A minha obrigação enquanto presidente é trabalhar pelas duas partes. E o bom é que existem esses que não gostam, porque eles acabam de certa forma te forçando a trabalhar mais ainda. Então eu não vejo que as coisas ruins, elas são totalmente ruins. Elas têm o seu lado bom. E hoje um dos lados bons que eu vejo de toda essa situação que hoje eu vivo, mesmo não estando no quilombo, embora eu moro bem pertinho, não saí da presidência, uma das coisas que eu gosto muito de frisar, eu ainda continuo como presidente esse ano, porque isso foi uma confiança que a comunidade colocou a mim e eu vou cumpri-la até o fim. Mesmo não estando lá, eu ainda percebo que a luta ela continua. E ela vai permanecer, pelo menos comigo, enquanto eu estiver à frente da comunidade. Eu vou estar aí lutando pelo meu povo. E saindo da comunidade, o convite que já me fizeram é algo maior ainda. Não vai ser só a comunidade quilombola de São Domingos. Aí vai envolver o estado de Minas Gerais, porque eu recebi um convite assim muito grande. E eu quero sim abraçar esse convite, eu quero ajudar outras comunidades, levar essas políticas públicas a outras comunidades, que é uma das principais coisas que às vezes escravizam, minha amiga, os nossos irmãos negros, é isso, porque tem pessoas que são detentoras do conhecimento das políticas públicas. E o que é que elas fazem? Elas guardam para si, para utilizar isso aí num determinado momento que elas acham que é propício.
não leva o conhecimento ao nosso povo. E o nosso povo precisa saber que ele tem direito, eles têm os seus direitos, e esses direitos estão aí, não precisam de terceiros para poder buscar. O que mais interessante é isso, não precisa de terceiros, a própria comunidade ela pode fazer isso, ela tem capacidade para fazer isso, porque hoje as portas, tanto do governo quanto dos órgãos que acompanham as comunidades, estão abertas. O que precisa? O nosso povo ter esse conhecimento, que ele pode caminhar até lá e ele pode buscar. Então é isso que eu quero fazer nesse novo convite que me foi feito, né? Me convidaram também, é uma das coisas assim que hoje eu vejo que é uma grande conquista, as casas quilombolas em Minas Gerais, nós conseguimos, eu estive numa reunião com a CEPIR, nós tivemos um dia inteiro de reunião, a gente conseguiu incluir Minas Gerais, porque não estava incluído no projeto das habitações quilombolas, onde nós já temos toda a demanda, temos o levantamento da quantidade de casas que serão construídas, as comunidades que serão atendidas, e recebi um convite também para estar ajudando a organizar isso, coordenar isso aqui na região noroeste de Minas. Mas o outro convite que eu recebi, ele vem além, que em breve eu vou estar, né, passando a notícia para todos os meios de comunicação, que eu me senti muito honrada em estar recebendo esse convite, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, para aqueles que acham que eu incomodava ao estar, né, na presidência do São Domingos, da diretoria do São Domingos, eu falo para vocês, Deus é minha arma mais forte. E eu vou, acho que, incomodar muito mais estando à frente agora, junto no Estado, junto com as outras pessoas que me fizeram esse convite. Então é por isso que eu te falo, minha luta ela não vai parar aqui. Acho que vai parar o dia que eu morrer, que seja e esse dia vai ser o dia da vontade de Deus. Eu estou muito consciente disso. Porque pelo que tentaram me fazer já e ainda não conseguiram, eu confio muito em Deus. Eu sei que Ele é meu escudo maior. E vou continuar na luta sim, pretendo não desistir para ajudar o nosso povo, porque é um povo que precisa de ajuda, não para aquela ajuda que você precisa ficar carregando, mas é uma ajuda de conhecimento, de levar o conhecimento para que eles próprios possam buscar os seus direitos e fazer com que esses direitos sejam mantidos. Evane Lopes, amiga, talvez essa tenha sido a reportagem, a entrevista maior que eu tenha feito em toda a minha carreira e valeu a pena. A gente ouvir a história de Evane, que é um exemplo não só, né, para Paracatu, um exemplo de vida, de luta, de liderança, de busca pelos direitos. Você que está assistindo, que assistiu essa entrevista, seja através da TV ou da internet, né, aqui em Paracatu e em diversos outros lugares, é preciso realmente pensar muito. Nós estamos prestes, né, a termos eleições. É um momento de pensar, né, Evane, quem vamos eleger, quem queremos para nos representar, quem de fato apoia direitos ou simplesmente vem numa onda de oportunismo. Estou falando de política porque, infelizmente, muitas vezes do que você passou tem a ver com questões ligadas, né, a questões políticas, questões que envolvem uma cidade, né, que envolvem a questão financeira. Então, assim, a luta de Evane com certeza não vai parar. E que seja um exemplo, que seja um espelho para diversas outras pessoas, né, que queiram lutar pelos direitos de comunidades. Agora ela indo para o Estado, expandindo, né, todo o seu conhecimento, toda a sua garra. Evane tem também ligações, amizades no governo federal, que também tem propiciado tanto a questão da proteção, né, da família dela, quanto a questão dessa luta ir adiante. Então, essa história de Evane não vai parar. E eu tenho certeza que a gente vai ver, né, um futuro promissor na sua carreira agora de advogada, né, já prestes a formar. E você, amiga, vai longe mesmo e com certeza vai ser um exemplo para muita gente. Eu sinto até emocionada em ouvi-la falar assim, não só pela questão da nossa amizade, né, pela questão do seu profissionalismo, por você que já entrevistou tantas outras pessoas, né, tem uma longa caminhada aí na mídia, e ouvi-la falar assim, te confesso que eu me sinto muito honrada em poder ser sua amiga, em poder estar participando, né, desse quadro junto com você.
E peço muito a Deus, sim, que me ajude a terminar a minha carreira, porque foi um sonho também realizado, é um sonho que está sendo realizado e que eu quero colocar, né, à disposição do meu povo, porque eu sei muito bem a dificuldade que é, por mais que hoje nós temos a justiça gratuita, mas tem determinadas situações que não se resolvem na justiça gratuita. Eu sei a dificuldade que é manter os nossos direitos, estar procurando esses direitos. Então, assim, tudo o que eu hoje, Andréia, eu faço hoje, eu faço para retornar para o meu povo. Porque eu acredito que nós estamos aqui nessa terra não para acumular bens, mas sim para que nós possamos ter verdadeiros amigos, fazer verdadeiras amizades e viver o bem, fazendo bem um ao outro. Eu acho que essa é uma das maiores riquezas que nós realmente podemos carregar conosco eternamente. E eu pretendo sim continuar na luta e, como eu te falei, eu não vou desistir, mesmo depois de terminar a minha faculdade, porque eu sonho com a magistratura, né, e quero lutar por esse sonho, construindo, né, uma carreira aí para ajudar mesmo todo o nosso povo que precisa e principalmente fazer com que essa construção que hoje, né, se inicia, que ela realmente possa dar continuidade com os próximos que vierem. Que o próximo presidente da comunidade, que assumir a comunidade, que não se entregue, que não deixe fazer as vontades daqueles que querem fazer as vontades da comunidade. A comunidade ela tem as suas vontades próprias. As comunidades, eu falo as comunidades, elas têm as suas capacidades próprias. E isso que é o principal, é fazer com que o nosso povo continue tendo vontade. Chega de ter pessoas para ter vontade por nós. Porque nós somos livres, gente. Nós somos homens e mulheres hoje livres. Embora escravizados por um sistema capitalista, mas nós não podemos viver mais debaixo de senhores, de olhares de senhores que querem fazer por nós aquilo que nós achamos que deveria ser feito. Então é isso que eu peço. Peço que não desistam da luta, porque por ser mulher, né, hoje ainda bem que já existe essa visão modificada, mulher já não é mais um sexo frágil. Por ser mulher, muitas das vezes, determinadas pessoas acham que a gente entrega os pontos, né, com tanta facilidade, mas nós que somos mães sabemos muito bem se temos capacidade de colocar, né, um filho ao mundo com todas as dificuldades, carregá-lo ali 9 meses, uma luta como essa, não desvalorizando a questão de ser mãe, mas uma luta como essa, ela é, te confesso, até menos árdua do que ser mãe, porque ser mãe, ela é bem mais complicada, é algo que você carrega também por toda uma vida e com uma responsabilidade tão grande quanto essa. Bom, e eu termino então essa entrevista com uma frase e interpretem da forma que acharem conveniente. O caráter e a dignidade dessa mulher valem mais que ouro. Obrigada, querida.